E aí, galerinha, foi muito rápido. Já voltamos aí para a nossa aula de revisão, aula 47.2. Beleza? Fica ligado aí na nossa aula, que nessa aula nós falamos sobre a temática desenvolvimento sustentável. Essa aula é a parte 2, beleza? Então abordamos temas sobre os principais marcos aí sobre meio ambiente. Falamos sobre Congresso de Viena, Convenção de Viena, falamos sobre Estocolmo, que foi a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, certo? Lá na Suécia, capital lá, Estocolmo, em 1972, onde já teve um maior envolvimento de vários governantes de diversas partes do mundo durante essa conferência. E a principal temática discutida foi a temática sobre desenvolvimento sustentável, que você ficou ligado durante a aula, que eu já não vou repetir mais para vocês. Beleza? Do que seja desenvolvimento sustentável. Segunda conferência, a gente pode colocar sobre meio ambiente, que quando falo, aconteceu em 1977, essa conferência também. Essa conferência, só que ela vai trabalhar com uma temática diferenciada, que eu falei para vocês durante a aula, que é a desertificação. Essa conferência que aconteceu em Nairobi em 1967, aí, com essa preocupação acerca do processo de desertificação no mundo. Falamos também sobre a criação do PNUMA, que é um programa das Nações Unidas para o meio ambiente, que promove ações em parceria com governos e também com organizações não governamentais, visando que uma melhoria, um equilíbrio ambiental. Beleza? Durante a aula abordamos temas também sobre lixiviação, que é esse processo de retirada dos componentes orgânicos do solo, que pode acontecer, que eu falei para vocês, no sentido vertical, certo? Ou no sentido horizontal, que seria o escoamento das águas superficiais a partir da precipitação, que é a chuva. Beleza? Durante esse processo a gente tem o escoamento, né, dessas águas que carregam aí as partículas nutritivas do solo para uma região geralmente de maior profundidade, como é o caso que está sendo aqui representado nessa imagem. Beleza? A partir desse processo de lixiviação, que é um processo natural, nós temos consequências, como a diminuição do armazenamento da água, que foi falado durante a aula, a perda de nutrientes dos solos e a contaminação de águas subterrâneas. Até falei para vocês o seguinte: eu tenho um agricultor trabalhando lá no campo e cultivou por vários momentos, vários anos, a produção agrícola naquele solo. Mas daqui a pouco ele abandona aquele solo torna-se improdutivo e a chuva começa a incidir sobre aquela área e acaba carregando aqueles materiais da agricultura, muitas das vezes agrotóxicos, e são depositados nas áreas de rios e também pode atingir até as águas subterrâneas, contaminando. Então a lixiviação, ela pode ser natural, ela é natural, na verdade, ela é natural, mas o homem também ele intensifica esse processo. Falamos sobre laterização, também que pode ser natural ou antrópica. A laterização, diferente da lixiviação, já é a concentração dessa crosta aí ferruginosa que eu falei, que pode ser chamada também de canga. Então, o que causa a laterização? Desmatamentos, queimadas, uso inadequado do solo e também a irrigação. Então, a laterização, a gente vai verificar um solo com uma camada mais endurecida, dificultando o desenvolvimento da agricultura. Não pode desenvolver agricultura no solo laterítico? Pode, mas ele tem que passar por todo um processo de envolvimento e também de melhoria da sua composição a partir da calagem, para corrigir a acidez do solo. Aí eu falei para vocês também sobre esse esquema
que o intemperismo, ele age aonde? Nas estruturas rochosas, modificando a sua composição física e química da rocha. É a primeira parte. Então, o intemperismo, ele contribui para a formação dos solos e também do relevo terrestre. A partir do momento que essa estrutura é desgastada, ela vai ser erodida, vai ser desgastada e ser transportada pelo vento ou, de repente, pela água da chuva. Beleza? Então, o transporte lá do material desgastado do intemperismo pode ser transportado pela água, dependendo da região, geleiras, vento, que acabam movendo essas partículas para regiões de menor altitude, muitas das vezes rios ou até mesmo os oceanos e mares. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula de revisão. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso conteúdo aí da atividade, só para confirmar que se você realmente estava ligado na aula e gabaritou as questões. Beleza? Até daqui a pouco. Tchau! Voltamos, galera. Foi rápido demais. Atividade de sala. Vamos lá. Tirando as dúvidas. Questão 1. As rochas, quando passam pelo processo de intemperismo, sofrem um processo de decomposição e da desagregação, transformando-se em sedimentos ou material sedimentar, que pode também ser chamado, que podem ser transportados para outras áreas. Os termos aí, decomposição, desagregação, acima destacados, fazem referência, respectivamente, aos intemperismos. Beleza? Falei para vocês sobre intemperismo durante a aula físico, químico e biológico. Será que o físico é responsável pela decomposição da rocha ou ele acaba só desagregando as partículas rochosas? Então, nessa questão, ele quer aí, respectivamente, nessa sequência, o processo que contribui para a decomposição, beleza, e também para a desagregação. Vamos para as alternativas. Alternativa A, o intemperismo será que seriam os naturais e antrópicos? Alternativa B, físicos e químicos. C, químicos e físicos. Alternativa D, biológicos e mecânicos. Alternativa E, orgânicos e físico e químicos. E aí, galera? Qual que é a alternativa correta? Sem perca de tempo, bora confirmar, olha só. A alternativa C. Então, o intemperismo que trabalha na decomposição da estrutura rochosa é o intemperismo químico. E o físico trabalha apenas aí nessa desagregação da estrutura física rochosa. Mostrei até para vocês um exemplo que estava falando aí, galera, volta aqui comigo, sobre a questão física, a amplitude, a variação de temperatura, a questão da água, que daqui a pouco ela congela na estrutura rochosa, que acaba contribuindo, gerando pressão e modifica o quê? A estrutura, quebra a estrutura rochosa. Beleza? Vamos lá. Questão do Enem. Se liga aí no Enem, questão 2. A realização da primeira Conferência Mundial do Desenvolvimento e Meio Ambiente, que aconteceu aí em 1972, em Estocolmo, constituiu-se em importantíssimo evento sociopolítico voltado ao tratamento. O que foi discutido? Qual foi a temática discutida nessa conferência? É o que a questão está pedindo aí para você marcar, como alternativa correta. Vamos lá. A alternativa A foi voltada aí ao tratamento das questões políticas entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Alternativa B, voltada ao tratamento das questões ambientais. C, voltado ao tratamento das relações entre o leste socialista e o oeste capitalista. E a alternativa D,
da não proliferação das armas nucleares. E eu tenho a alternativa aí ainda das questões dos países periféricos. Essa questão, como a gente fala, é mamão com açúcar, é bem simples, não tem como errar. Então, Conferência de Estocolmo, ela detalhou, trabalhou, debateu a temática das questões ambientais. Então, alternativa B. Parabéns aí para você que acertou essa questão, porque eu tenho certeza que não tiveram dificuldades aí para marcar a alternativa B. Beleza? Vamos lá, galera. Questão 3. Leia o enunciado a seguir. Na introdução das regiões com climas áridos e semiáridos, no cenário das discussões, mostrando que os recorrentes problemas de pobreza e meio ambiente necessitavam de um enfrentamento direto pela comunidade internacional e na criação do Plano de Ação Mundial contra a Desertificação. A gente está falando sobre desertificação, que foi abordado durante a aula. O texto acima se refere a uma grande conferência internacional sobre o meio ambiente que tratou aí a questão da desertificação. Como que é denominada essa conferência que tratou essa temática? Alternativa A, Rio +10. Alternativa B, Estocolmo. Alternativa C, Nairobi, em 1977. E a alternativa D, Clube de Roma. Alternativa E, PNUMA. E aí, galera, qual foi a primeira conferência que a gente falou lá durante a aula que discutiu sobre a temática desertificação? E aí, galera, fácil demais, questão também bastante simples, não tem como errar. Primeira conferência aí, ó, sobre desertificação foi a de 1977 em Nairobi, que discutiu essa temática. Clube de Roma foi as discussões iniciais aí sobre a questão do meio ambiente, a preocupação com o aumento da temperatura, que alguns empresários, alguns industriais se reuniam aí para debater essa temática sobre o Clube de Roma. E o PNUMA é mais recente, 92, aí, Programa das Nações Unidas aí voltado para o meio ambiente, buscando alternativas, assim, no geral, de garantir um maior equilíbrio ambiental a nível mundial. Beleza? Então, eu tenho aí Nairobi. Estocolmo, vale lembrar o seguinte, ó, que foi aqui em Estocolmo que surgiu, beleza? A palavra, né? Vamos falar temática, desenvolvimento sustentável. A partir dessa conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência do meio ambiente em 1972. Beleza? Vamos lá. Questão 4, uma questão da FUVEST, certo? Uma banca reconhecida no Brasil, e essa prova é de 2018. O conceito de erosão, está falando sobre o processo de erosão, que é responsável, que você aprendeu durante a aula, pelo transporte dos sedimentos, a partir da erosão pluvial, que é a água da chuva, ou dos rios, do vento e outro tipo de erosões. Então, a erosão apresenta definições mais amplas ou mais restritas. A mais abrangente envolve os processos de denudação da superfície terrestre de forma geral, incluindo desde o processo de intemperismo e de todos os tipos, até o de transporte, beleza? E deposição do material. Alguns definem erosão como este processo. Outro conceito mais restritivo envolve apenas o que? O deslocamento do material que foi intemperizado, que foi desgastado pelo intemperismo físico, pelo intemperismo químico, seja do solo ou da rocha, por outros agentes de transporte como a água corrente, o vento, o gelo, a gravidade, produzindo formas erosivas características.
Beleza? Vamos lá para o comando. Exemplo de processo a qual se aplica o conceito mais restrito de erosão. Alternativa A formação de rochas. B, a oxidação de rochas. C, a formação de suco no solo. D, a formação de concreções no solo. E E, o vulcanismo na crosta. Então, quando a gente olha lá para a parte mais restrita do conceito de erosão, deixa eu voltar aqui, que fala aqui a parte mais restrita, ó, que envolve apenas esse deslocamento do material intemperizado, seja do solo ou da rocha. Então, o processo B, transporte. Então, nessa visão, o que se aplica mais ao conceito restrito do termo erosão? Alternativa A, B, C, D ou E, galera? A formação de sucos no solo. Então, eu tenho, por exemplo, uma área, de repente, que tinha uma vegetação. E a chuva, agora essa vegetação, ela foi retirada nesse segundo esquema aqui, ó. Esse solo, ele fica mais exposto ao processo erosivo da erosão pluvial. Então, quando a chuva incide sobre o solo, principalmente se essa região for com declividade, a gente vai começar a ver algumas rachaduras no solo, beleza? Que pode surgir uns sulcos, que são essas, tipo umas valas no solo. Depois você vai encontrar aí até uns buracos de maior extensão, que a gente vai surgir aí as chamadas vossoroca nesse processo erosivo. Beleza? Vamos lá, questão 5, para a gente fechar nossas questões. No Brasil, em termos de esgotamento dos solos, podemos citar as regiões áridas do Nordeste, que sofrem com um processo de desertificação. Já no Sul, o intensivo uso do solo em terrenos arenosos leva a um processo de arenização, que seria o quê? A concentração de areias dentro dessas regiões lá no sul do Brasil. Arenização e desertificação, eles são distintos, processos de degradação do solo. O principal critério natural utilizado para diferenciar esses dois processos, o que é desertificação, o que é arenização? Qual que é o principal critério, né, o comando da questão, ó, natural utilizado para diferenciar esses dois tipos? Alternativa A composição dos solos. Alternativa B, o nível de exploração dos recursos. C, o regime pluvial. D, a suscetibilidade a erosões. E a alternativa E, o índice de salinidade. E aí, o que vai diferenciar a erosão e a desertificação? Então, olha só, a arenização acontece geralmente nessas áreas mais úmidas, onde tem um regime regular de chuvas. A desertificação geralmente é em região de clima mais áridos. Então, quando fala aqui um critério natural utilizado para diferenciar esses dois espaços onde está acontecendo arenização e desertificação, certamente será o regime pluvial. Beleza? Precipitação, mais conhecida aí no nosso dia a dia como chuva. Beleza? Acaba diferenciando esses dois processos. Então, galera, as questões de Enem não tem segredo, você observou aí. Nós trabalhamos a segunda parte da aula 47 com temas aí que sempre são cobrados na prova do Enem. Então, você tem que ficar ligado, tem que pegar, fazer a interpretação do texto, ler as imagens, ler as charges, porque para você poder relembrar e chegar numa questão correta, porque dentro da prova do Enem tem os distratores, que são essas questões, às vezes, que não tem nada a ver com o enunciado da questão. Por isso que você precisa estar atento ao texto de apoio ou à imagem para marcar a questão correta. E no próximo ano, eu tenho certeza que a gente só vai receber notícias maravilhosas aí do seu professor presencial sobre o teu desempenho na prova de geografia das questões aí, principalmente de impactos ambientais, trabalhadas nessas últimas aulas. Beleza? Então é isso, galera. A gente fecha por hoje a nossa aula
e retornamos aí na próxima aula. Até mais, turma. Tchau. Valeu.